Miss Marvel. Sim, Miss Marvel. Hoje estamos aqui para falar sobre a Miss Marvel, essa super-heroína que vai ganhar uma série pela Disney Plus. E que eu li uma HQ há uns 2 anos atrás, mas eu lembro bastante sobre alguns pontos interessantes para debater aqui. Mas antes de falar sobre esses pontos aqui, deixa eu contextualizar um pouco. Quem é a Miss Marvel? Miss Marvel é uma garota paquistanesa. Ela é meio paquistanesa, ela é paquistã. Ela é tipo, tem uns pais americanos, não tem um pai americano e a mãe paquistanesa, alguma coisa assim. E aí ela tem origem muito parecida com a do Super Choque. Não sei se vocês lembram, mas aí ele cheirou um gás lá, estourou um gás, daí ele inalou e... Rapaz, aí o cara começou a dar choque. No caso, a Miss Marvel, ela tem um poder de modificar, tipo, o corpo. Ela é tipo Luffy, tem uns poderes meio elásticos, assim. E ela também pode se transformar nas pessoas. Ela é tipo uma mistura do Luffy com a Mística. Então, é basicamente isso. E aí, ela me lembra muito o Homem-Aranha, cara. É incrível, é muito louco, porque os dilemas dela são muito de jovens, assim. Então, se você pega mais o Homem-Aranha da época mais jovem dele, é muito fácil se identificar. Principalmente se você é adulto, se você já passou por problemas de um adolescente. Acabam sendo problemas bem reais, por isso você se identifica com mais facilidade. Então, acho que ela é tipo o Homem-Aranha mais moderno, por mais que a gente tenha o Homem-Aranha do Miles Morales. Mas eu não tenho lido muitas HQs dele ainda pra falar sobre se é ou não. Enfim, vamos falar um pouco hoje sobre Miss Marvel e as prioridades de se tornar uma figura pública. Bom, Miss Marvel super famosa é uma HQ que saiu uns tempos atrás em encadernado. E, cara, nessa HQ, eles falam muito sobre a figura pública. E de que maneira? Bom, como a Miss Marvel é uma super-heroína, significa que ela não tem, tipo, um RG que, meu nome é Miss Marvel. Não. Então, meio que o nome dela tem domínio público. E aí, o que acaba rolando? Acabam associando a figura dela pra promover, por exemplo, coisas imobiliárias. E aí, acaba dando a intenção pro público que ela fez esse negócio com os caras, e aí ela tá tirando vantagem, essas coisas, e aí ela tá se tornando... É tipo o negócio dos The Boys, ela tá sendo paga, os negócios assim, só que não tem nada a ver. E aí ela começa a perceber como os atos dela estão refletindo na sociedade, o impacto que isso tem por ela tá se tornando cada vez mais reconhecida e tudo mais. E isso tem os pontos positivos, tipo, ela acaba ganhando confiança da sociedade, como ela pode acabar perdendo ela com muito mais facilidade. Isso a gente pode refletir pro mundo mais moderno agora, principalmente agora nessa época de pandemia, que temos muitos exemplos disso. A gente tem o podcast do Flow, por exemplo, que eu já citei outras vezes aqui no canal, que é um dos podcasts mais influentes, por mais que tenham podcasts que também sejam grandes. E a gente tem, por exemplo, próprios youtubers que são grandes. Um exemplo disso é o próprio Felipe Neto, que ele critica muita gente e ele acaba criando essa figura de que ele é uma pessoa que luta por tais coisa X, de lado X, e aí acaba rolando que quando acontece de ele fazer alguma coisa errada, que tipo, seria uma coisa simples, de ele falar, não gente, foi mal, aconteceu isso, acaba que as pessoas dão muito mais ênfase pra esse probleminha que acabou rolando, justamente porque ele critica todo mundo arduamente como se a pessoa fosse o próprio anticristo. Coisas parecidas assim, é bem coisa do Twitter, mas enfim. É isso que acaba acontecendo. Eu acho que quando a gente vai se tornando uma figura mais pública assim, a gente acaba tendo que se podar, não é nem moldar, é se podar com certas coisas. Por exemplo, você acaba influenciando pessoas, isso é certo. Como figura de youtuber, por exemplo, você está gravando seus vídeos e às vezes, dependendo do seu conteúdo, isso pode ou não dar boas influências. Então, é muito bom você tomar cuidado com o que você fala e se podando. Isso é importante. Você pode acabar falando alguma coisa sem querer
E não é tipo, a pessoa fez uma piada, igual as pessoas que não sabem interpretar piada. Não, tô falando de tipo, você acabar falando sobre um tema específico, passando a ideia que é dessa maneira e acabar não sendo. E isso pode acabar espalhando ideias erradas sobre coisas que nem eram, que nem existem na verdade, e acabam virando, né? E são questões interessantes. E é interessante da maneira que eles tratam isso. E tipo, acaba sendo bem real. E é de super-herói, cara. É tipo, às vezes a gente não para pra pensar que, tipo, caraca, os super-heróis têm um domínio público, né? Porque se a gente, por exemplo, tentar vender as HQs por conta própria, a Marvel pode, né, dar um processinho, uns negócios assim. Mas enfim, a HQ não é nossa. Mas o nome do super-herói, tipo, ele é meio que público naquele mundo, entendeu? É uma figura pública. Não tem um domínio e tudo mais, não tem um RG. E aí eu fiquei tipo, caraca, que muito louco. Mas aí vem outra questão que é tratada nessa mesma HQ, é sobre prioridades. Porque acaba rolando que a Miss Marvel, ela tem um arco muito parecido com o do Tom Holland no Homem-Aranha De Volta ao Lar. O que acaba rolando é que por ela estar se tornando uma Vingadora, ela tem que mostrar mais responsabilidade pelos atos dela como Vingadora. Então, por exemplo, acaba acontecendo problemas na cidade que ela tem que decidir se ela vai agir sozinha, mesmo que seja muito difícil, que ela precisa de ajuda, só que quem ela vai chamar? Porque se ela chamar uma pessoa X, aí o adulto vai perceber, putz, a gente não pode mandar ela pra esse nível de missão. E isso mostra muito quando a gente tá... Não exatamente sobre prioridade, já chego nesse ponto, mas isso mostra muito quando a gente tá tentando evoluir quando a gente é adolescente, porque a gente às vezes quer mostrar que a gente tem responsabilidade pra fazer certas coisas e acaba rolando que se a gente pedir ajuda demais, os nossos pais vão acabar interpretando que a gente, putz, ele não é capaz de fazer isso, então acho melhor a gente baixar o nível. E aí você fica, putz, quem que eu vou chamar? Aí às vezes você acaba chamando outra pessoa, aí acaba piorando o problema, ou às vezes ajudando, nunca se sabe. Mas aí isso acaba afetando muito a mente da Kamala Khan, que é a Miss Marvel. E aí o que rola? É que às vezes ela tem uns problemas que são jogados nessa história, que são, o melhor amigo dela começa a namorar. E aí ela começa a perceber que talvez ela tenha ou não sentimentos por ele, e aí ela começa a pensar nisso, aí ela tem que pensar em como ajudar a cidade e naquela questão sobre, se ela vai chamar alguém ou não pra ajudar no caso, porque o caso tá muito difícil. Aí tem o casamento do irmão dela, que em certo ponto, ela tá tão difícil o nível da sobrecarga das coisas que tá rolando na vida dela, que ela cogita faltar o casamento do próprio irmão. E isso acaba rolando quando a gente tá na nossa adolescência, tipo, não exatamente igual, mas acaba que certas coisas, por exemplo, escola, acaba fazendo a gente deixar de viver nossa vida, que a gente precisa viver também, a gente não pode simplesmente só focar, tipo, tem coisas que realmente são importantes, tipo, é importante tirar as notas e tudo mais, pra poder passar de ano e tudo mais, mas você não pode, por exemplo, não é que você não pode, mas não é muito bom e não é saudável você deixar de ter convivência com seus amigos, conversar, porque isso faz mal pra cabeça, você acaba gerando vários tipos de transtornos diferentes por isolamento, e isso não faz mal. Não faz mal, não faz bem, cara. Então, é muito importante que você priorize certas coisas também. Tipo, tá, eu tenho que fazer isso, mas como eu posso fazer isso pra eu poder também fazer isso aqui? Ou se, por exemplo, às vezes realmente a gente tem que fazer escolhas. E fazer escolhas muitas vezes não é fácil. Por exemplo, teve uma época que eu tive que escolher. Eu teve que abrir um xadrez na minha escola. Só que eu tava aprendendo a tocar guitarra. Só que eu tava muito afim de aprender a jogar xadrez, tipo, e meus amigos estavam jogando e eu tava muito afim de jogar xadrez também. E aí eu percebi que não dava pra eu evoluir no xadrez se eu priorizasse os dois, porque o tempo que eu tomava de um, eu tomava mais do outro, então eu tinha que escolher entre um ou outro, não tava dando pra eu fazer os dois. E aí eu falei, eu vou evoluir eu vou treinar bastante xadrez ao ponto que um dia eu vou ter tempo suficiente pra treinar a guitarra de novo. E levou 6 meses pra isso acontecer.
Mas eu consegui. Mas foi justamente porque eu priorizei. Aconteceu a mesma coisa porque eu tava chegando perto do nível fluente de inglês, mas eu tava querendo aprender outra língua. Mas eu falei, cara, tá tão perto. Eu vou priorizar o inglês agora, que isso já vai abrir muitas portas pra eu aprender essa outra língua. Então acho que é importante também a gente conseguir priorizar e administrar o tempo que a gente vai fazendo para as atividades que a gente quer. Mas nunca se prive de ter contato com o que você gosta. Se você gosta de fazer alguma coisa, faça também. Tipo, faça suas prioridades. Mas sempre arrume um jeito de que essa prioridade não atrapalhe de você viver. De que você consiga fazer as outras coisas da sua vida. Bom, no fim acaba sendo isso, gente. Eu acho essa HQ muito da hora. Tipo assim, você vai encontrar ela, por exemplo, na Amazon, essas coisas, porque provavelmente os shoppings onde vocês estão tá fechado. E é bom você ficar em casa para se proteger. Mas assim, você pode encontrar por maneiras alternativas. E para você encontrar, você tem que procurar por Miss Marvel no ano de 2015, porque essa HQ, ela funciona, ela é tipo primeira edição, só que ela é continuação do começo, é tipo assim, tava dividido, é como se fosse em arcos, assim. Então no ano de 2014 teve um arco, fechou esse arco nesse ano, e aí começou esse novo. Você pode ler como se você nunca tivesse... Se você souber da origem certinho, provavelmente vai ter canais que falam da origem dela. Se você só ler a origem certinho e for nessa HQ, você não vai ter nenhum problema de história nem nada. É boa, uma HQ boa, tipo assim, ela acaba sendo chata pra quem não gosta muito de problemas adolescentes. Então, depende muito, assim. Se você consegue de boa relembrar, tipo, seus problemas adolescentes e se colocar no lugar do personagem, vai ser muito interessante pra você. E é legal a história, tipo assim, não é, nossa, melhor história, não sei o que, não. Tipo, é uma história legal e divertida pra você ler numa tarde, assim, e é legal. Bom, esse foi o que eu consegui tirar de alguns pontos sobre essa HQ da Miss Marvel. Eu vou tentar trazer mais conteúdos aí. Tava pensando em trazer conteúdos com um pouco de humor. Então vamos ver se isso acaba rolando aí. E pode deixar que tá vindo mais coisas aí. Umas coisas científicas. Na proposta, se alguém quiser algum vídeo falando sobre a ciência dos poderes da Miss Marvel aí, é uma ideia interessante de fazer. Então, não se esqueçam de dar uma olhada nas histórias na história que eu tô publicando com meu amigo Guintão. E é isso aí. As lives no site roxo. E falou, galera.